Um docinho pós o almoço sempre cai bem. Mas Érica, você sabia que esse docinho aí pode contribuir para o envelhecimento da sua pele? Ai, sai pra lá com esse seu terrorismo. A verdade não é bem essa. Acho que tá faltando informação aí. Olá, seja bem-vinda ao Papo por Skin. Meu nome é Érica e o tema de hoje é o impacto do consumo excessivo do açúcar para a saúde da pele, especialmente na produção de colágeno e no envelhecimento precoce. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A Pura Skin convidou a Tainá Tavolaro, que vai explicar melhor como funciona esse processo e o que fazer para minimizar esses efeitos. E você já sabe, antes de continuar com esse papo, já curte o vídeo e compartilha com aquela pessoa que, assim como você, também ama um docinho e também cuidar da pele. Olá, Tainá, tudo bem? Seja bem-vinda ao Papo por Skin. Olá, Erika, muito obrigada pelo convite. Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Tainá Tavolaro Zóquio, eu sou nutricionista, sou mestre em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP, tenho algumas pós-graduações em endocrinologia e metabologia, em nefrologia, em oncologia, em educação e diabetes e também nutrição clínica funcional. Eu atuo na nutrição há 16 anos e tenho expertise com mais de 25 mil pacientes. Hoje eu atuo também na área acadêmica de docência e continuo na área clínica em consultório. Então vamos direto ao ponto. O que é essa tal da glicação e por que ela é vista com atenção quando o assunto é envelhecimento da pele, Tainá? Bom, a glicação, ela vai ser um processo químico espontâneo do organismo que ocorre quando as moléculas de glicose ou até outros açúcares se ligam a proteínas, lipídios ou até DNA, mas elas se ligam até sem ação de enzimas. Essa reação ela é conhecida como reação de Maillard, que também é responsável por aquela crostinha ou escurecimento nos alimentos, ou até os famosos grelhados. Quando nós estamos falando das etapas da glicação, nós começamos pela primeira fase, que é a glicose se ligando a uma proteína, que pode ser, por exemplo, o colágeno ou até a elastina da pele. Posteriormente a isso, vai acontecer a formação de produtos intermediários instáveis. E posteriormente a isso, vai acontecer então a produção dos EIDs, que são os produtos finais de glicação avançada. Esses EIDs, eles vão se acumular nos tecidos e alterar a estrutura e a função das proteínas. Isso vai fazer com que elas se tornem menos flexíveis e mais suscetíveis a danos oxidativos e inflamatórios. E qual que vai ser, de fato, essa correlação ligado à estrutura de tecido, à estrutura da pele de fato? A pele vai ser particularmente afetada porque ela possui uma grande quantidade de colágeno e de elastina, que são proteínas fundamentais para sustentação, elasticidade e firmeza da pele. O colágeno glicado, por exemplo, ele se torna mais rígido e mais quebradiço, perdendo assim a capacidade de manter a estrutura da pele. A elastina perde sua elasticidade, favorecendo então a flacidez e o surgimento de rugas. E os EIDs, ou AGEs, eles vão estimular radicais livres em inflamação, favorecendo então o processo oxidativo e acelerando todo o processo de envelhecimento celular. Então quer dizer que o excesso de açúcar pode acelerar o aparecimento de rugas e o envelhecimento precoce? Como que isso exatamente acontece? Sim, o excesso de açúcar pode ter relação. Dizer que é ele que vai causar esse envelhecimento ou surgimento de rugas, a gente não pode afirmar, tá? Mas nós podemos dizer que ele é um contribuinte. Por quê? Quando a gente tem muito açúcar circulante no sangue, parte dele vai se ligar a essas proteínas estruturais, principalmente colágeno e elastina, formando então os produtos finais de glicação avançada que eu mencionei anteriormente. E com o tempo, o acúmulo desses compostos faz com que a pele perca o viço, a luminosidade, a elasticidade, a sustentação, tornando a tela mais fina, mais quebradiça, mais enrugada e até mais amarelada. Então, sim, tem relação, mas não é o único fator que pode levar a esse envelhecimento. Mas e aí?
Dá para reverter esse processo ou depois que o estrago tá feito, já era? Excelente pergunta, Érica. Em parte, sim, dá para tentar fazer alguma ação que não prejudique tanto, mas reverter a glicação, isso a gente não tem como fazer. O que a gente consegue é evitar acúmulos desses AGEs, ou seja, começar a fazer estratégias que impeçam a formação desses AGEs para que de fato a gente não tenha esse envelhecimento precoce por conta desses excessos de açúcares ou outros fatores que vão fazer com que perca essa estrutura e elasticidade da pele. E quais são os maiores vilões quando o assunto é glicação? Tem algum alimento que a gente deve ficar de olho? Eu costumo dizer que vilões somente nos filmes da Disney, mas nós temos alguns alimentos que podem contribuir para a formação, por exemplo, desses AGEs. Ou seja, nós temos açúcares refinados, açúcares de adição nos alimentos, as farinhas brancas mais refinadas, principalmente naqueles alimentos que tem muita farinha na sua composição. E normalmente as pessoas acabam consumindo somente a farinha naquele momento, tipo um bolinho, um pãozinho, e isso sendo consumido, claro, de forma rotineira e que não tenha uma boa alimentação equilibrada. Também temos outros compostos que nós chamamos de xenobióticos. É um nome meio complicado, mas eu vou resumir para vocês. É assim, são agentes químicos estranhos ao organismo. O que significa? Eu posso ter aí medicamentos, eu posso ter álcool, tabaco, excesso de corantes, vindo então dos alimentos ultraprocessados e industrializados, os diets que usam muitos adoçantes artificiais, todos eles conferem então um produto chamado de produto xenobiótico. E isso vai contribuir sim para que esse estresse oxidativo aumente. Mas olha, ninguém aqui tá dizendo que nunca mais pode comer um docinho, né? Exatamente, não podemos ser radicais nesse sentido. Claro que pode sim ter farinha, um pãozinho, um bolinho, um doce, mas tudo deve ser pensado estrategicamente para fazer parte de uma rotina mais saudável possível. E isso significa que os excessos são os problemas e não as exceções. Amei esse papo e tenho certeza de que quem está assistindo também. Para fechar, você pode compartilhar com a gente dicas práticas de como manter a pele saudável e minimizar os efeitos da glicação? Claro, pensando em estratégia alimentar, nós podemos pensar em alimentos que não têm um grande impacto glicêmico. Por exemplo, sempre que eu for combinar uma farinha, seja um pãozinho, um bolo, uma tapioca, que eu tenha boas fontes de proteína e gordura juntos. Vou dar um exemplo. Vou ali fazer um pãozinho, coloco um ovo, coloco um frango desfiado, faz um patê, um fio de azeite. Eu posso trazer boas fontes para compor essa refeição. Evitar sempre aquela crostinha tão amada pelos brasileiros no churrasquinho, mesmo que seja somente ali na sua frigideira ou air fryer dentro de casa. Significa que não pode usar? Não, mas evitar esses alimentos extremamente crocantes e grelhados. E claro, evitar o consumo de álcool, tabaco, dentre outros químicos que eu mencionei anteriormente. Tainá, muito obrigada por esse papo incrível. Tenho certeza que todo mundo agora vai pensar com mais carinho no que consome, sem neura, é claro. E onde nós podemos te encontrar nas redes para saber mais? Foi um prazer estar aqui com vocês, Érica. Muito obrigada pelo convite. Eu deixo aqui então as minhas redes sociais. Tainá Tavolaro, tanto no Instagram quanto no TikTok e no LinkedIn. Tudo que vocês tiverem de dúvida, eu fico à disposição. Espero aí um novo convite numa próxima oportunidade. Um grande beijo e até a próxima. E você, já sabia que o açúcar pode impactar também na saúde da pele? E você, já sabia que o açúcar também tem impacto na saúde da pele? Conta aqui nos comentários qual é a sua relação com doces. E se curtiu o conteúdo, já sabe. Compartilha com aquela pessoa que, assim como você, ama um docinho, mas também cuida da pele. E se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo do Pura Skin. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!